Olá, amigos do site saudecura.com.br. Nós estamos hoje aqui para passar para vocês um post sobre um tema muito importante. Pode ter certeza que daqui para frente você vai ouvir falar mais disso na mídia social aí, tá? O tema é acidez e alcalinidade, especialmente sobre acidez orgânica, tá? Para quem estuda doença, para quem estuda saúde, sabe que isso é uma coisa extremamente importante para você entender, né, o que isso tem em termos de complicações e implicações com relação à saúde e à doença, tá? Hoje já se tem cientificamente comprovado a correlação entre um grau de acidificação do corpo e a produção de doenças, inclusive principalmente o câncer, tá? Então assista bem essa palestra para você entender como é que funciona, o que é o pH e tudo, né? Como é que você pode fazer uma avaliação do teu pH, isso é extremamente importante, tá? Tudo bem? Então vai em frente. Então vamos lá, acidez e alcalinidade. Muito bem, vamos esclarecer inicialmente como é que funciona essa história do pH. Então, o pH, ó, ele varia aqui, ó, de 0 até 14, ok? O 7, que é da água pura, é o pH neutro, que é o pH onde funciona a maioria dos líquidos do corpo humano. Então, a água, o sangue, tá? Ele está tudo aqui nessa faixa aqui, ó, ok? Então, o problema é o seguinte, ó, à medida que você vai descendo para baixo, aqui, ó, pH 6, né, ele vai se tornando ácido. pH 5, mais ácido. pH 4, muito mais ácidos. Então, você vai vendo aqui, ó, aqui está em espanhol, mas dá para você entender bem, né? Então, a banana, um lago ácido, água da chuva ácida, um pH 4. Aí você vem aqui para baixo, ó, pH 3, ó, o suco de laranja e bebidas gasosas, né, tipo refrigerantes, né? Tem refrigerantes que são mais ácidos ainda. Então, aqui, ó, o vinagre, ó, no pH 2, o ácido sulfúrico aqui no pH 1 e ácido de bateria, o pH 0. Então, aqui é extremamente ácido. Aqui, se você botar o dedo, deixar lá uns minutos, você vai sair só com o ossinho para fora, né? Então, aqui para cá nós temos a acidez, e aqui o contrário, nós temos o aumento do pH, a alcalinidade. Então, o pH 8 é água do mar e ovos. O pH 9 é o bicarbonato de sódio. O pH 10 é o leite de magnésia, que a gente usa justamente para quem tem a gastrite, né? Você usa leite de magnésia para tamponar a acidez do estômago. O pH 11 é o sal amoníaco. O pH 12 é a água de limpeza. O pH 13 é os branqueadores que usa para branqueador de roupa, né? E o pH 14 é limpador líquidos de limpeza pesada aí que o pessoal faz. Veja bem, o corpo humano ele trabalha aqui nessa faixa de neutro, né? Ok? Nem presta muito para cima e nem presta muito para baixo. O grande problema está aqui para baixo, tá? Então, essa tabela mostra a variação dos valores pH em alguns líquidos correspondente a cada um dos valores. Muito bem? Entendeu? Os ácidos mais importantes do corpo humano, primeiro é o ácido clorídrico. Esse ácido, ele é produzido e normalmente ele age mais no estômago. O órgão mais afetado diretamente por ele é o estômago. É evidente que quando você tem um excesso de ácido clorídrico, vai atacar também o pâncreas, vai atacar a vesícula, vai atacar o fígado, vai atacar o duodeno, né? Esses órgãos ali próximos do estômago, todos eles vão ser afetados, né? Por isso que a acidez estomacal é uma coisa terrível em relação à saúde, né? O outro é o ácido carbônico. Ele é produzido quando você ingere muito carboidrato, muito doce. E ele afeta principalmente o sangue e vai afetar os pulmões. Então, ele pode te produzir uma irritabilidade no pulmão, você pode ter uma tosse seca, uma tosse boba, uma irritação assim pulmonar, né? Você está com excesso de ácido carbônico, né?
um cansaço, daí ele dificulta a oxigenação do sangue. Então, as pessoas obesas, elas têm muito esse tipo de problemas, eles sabem bem o que significa isso, tá? O ácido úrico, ele afeta principalmente o fígado, mais especificamente os rins e principalmente os músculos, né? Então dá muita cãibra, coisa assim, e afeta o rim a nível de ele poder causar até uma insuficiência renal. O outro é o ácido lático, ele é proveniente do leite, né? Então ele afeta principalmente o sistema venoso e a musculatura, então dá muita cãibra também, e ele produz varizes e coisas assim, né? O ácido fosfórico, né, que está presente principalmente nos refrigerantes, e quem come bastante carne também vai produzir esse tipo de ácido, né? Ele afeta principalmente o fígado e o pâncreas, né? Também vai afetar o sistema ósseo, né? Porque ele vai atacar muito a tireoide e a suprarrenal, fazendo com que o metabolismo do cálcio entre em complicações muito sérias, né? Na verdade, todos esses ácidos aí não são os únicos, né? Tem muitos outros, mas esses são os mais principais. Todo esse conjunto de ácidos aí vai afetar o organismo como um todo, tá? Principalmente as funções da tireoide, dos órgãos, das glândulas, né? E vai te causar uma série de problemas. Hoje se sabe que o processo da acidez orgânica está de longe, né? Na frente de todos os processos de produção de doenças, né? Então, o problema é que tudo que o corpo humano faz, ele vai produzir ácido. Então, é impossível você não produzir ácido no corpo. O problema, então, é equilibrar, tá? Então, isso tem que ser... esse equilíbrio é que é a grande chave para você manter a saúde, né? Então, por isso que você tem que ter sempre o intestino funcionando bem, os rins funcionando bem, o fígado funcionando bem, o sistema respiratório funcionando bem, a pele funcionando bem, tudo tem que estar bem no corpo, senão começa a acumular ácido e aí vem as desgraças. Muito bem? Então, para você ter uma ideia, para você saber assim, eu estou com o meu corpo ácido ou estou com o meu corpo normal, tem uma forma muito simples de você saber, tá? Então, você vai olhar o teu pH da urina. Então, se o pH da urina deu 7, aí o teu pH do corpo está normal. Ele não pode, o pH da urina também não pode dar 8 e acima, tá? Isso aí é anormal, tá? É um pH anormal, ó. Ele não pode ser assim. Então, isso pode ser decorrente de você estar com alguma doença, principalmente uma doença renal, ou porque você está tomando algum medicamento que ele está te alterando o pH. Isso não pode ficar assim. Muito bem? Assim também, ó, não pode começar a cair para acidez, ó. Se ele caiu para 6,5, ele já está levemente ácido, tá? Muitos médicos consideram o 6,5 ainda como aceitável, mas para uma saúde ideal, o normal é 7, tá? Aqui você não vai ter grandes problemas, mas ele não é adequado. Quando o pH cai para 6, ele já começa a estar bem mais ácido já, né? Aqui você já começa a ter problemas de funcionamento orgânico, circulatório e glandular. Quando ele cai para 5,5, ele já está muito ácido mesmo, tá? Então aqui você já está tendo sérios problemas de saúde, você já tem cãibras e uma série de problemas, né? Quando ele está com pH 5, a urina está com pH 5, aí já é um estado crítico, tá? Aí provavelmente você já deve estar com uma infecção urinária, ou problema de útero, de bexiga, dor nas costas, né? Ok? E quando ele atinge 4,5, aí é um extremo, tá? Aí normalmente você está correndo o risco de entrar em coma, tá? Aqui você já pode ter um chamado coma diabético, que é o coma de acidez do corpo, tá? Então, quando você fizer um exame de urina, você olha lá, é assim que você tem que olhar esses pH. Isso aqui é um olhar um pouco diferente da medicina, né? Porque aqui eu estou olhando sobre saúde, não sobre doença especificamente, tá? É mais ou menos assim que funciona. Se você fizer assim, você vai se dar bem. Se não, você vai ter problema de saúde. Muito bem. Quais são as principais causas que acidificam os líquidos do corpo, né? O sangue, coisas assim. Então, começa desde o estresse emocional. Então, todas as emoções negativas, né? Preocupação, raiva, medo, todas essas coisas, eles
eles fazem com que você acaba produzindo acidez no corpo, tá? O esforço físico elevado também. Então, quando você vai para academia e malha, você está produzindo muito ácido lático, tá? Isso também te produz uma acidificação. A atividade mental também, né? Então, se tem uma atividade mental prolongada e bastante intensa, né? É muito importante você ter um processo de alcalinização, porque ele também produz acidez. Uma alimentação desequilibrada sempre vai ser o principal fator, tá? Então, quando você não tem uma alimentação que equilibra esses ácidos no corpo, né? Aí você vai começar a produzir muita acidez, né? Então, a pessoa que come exageradamente, né? Principalmente os 3 grandes nutrientes, né? Que são os carboidratos, a gordura e especialmente as proteínas, tá? De origem animal. Muito bem. O uso de medicamentos também é um problema muito sério, tá? Isso é muito grave. A maioria dos medicamentos, especialmente o medicamento contra a dor, eles usam muito ácidos, né? E o uso de bebidas de forma regular, seja refrigerante simples, muitos sucos também, suco de laranja, essas coisas, né, que você compra pronto, também é muito ácido. E especialmente bebidas alcoólicas, né? E esses Red Bull da vida aí, né? Essas bebidas energéticas aí, né? E também é muito preocupante quando você tem disfunções orgânicas, né? Se não tem o intestino funcionando bem, o rim funcionando bem, essas coisas, ele vai acumular os ácidos porque ele não está eliminando direito, né? Muito bem. Consequências da acidificação para o corpo. Primeiro, uma disfunção cerebral, tá? Você pode sentir desde um cansaço simples até um problema muito sério de memória e coisas assim, tá? Dores pelo corpo, essas dores podem ser desde simples até uma fibromialgia e nevralgias, né? Pode chegar ao ponto de você se sentir incapacitado de se movimentar. A causa pode ser ácidos, né? Câimbras e problemas musculares, tá? Então, problema desde uma coordenação muscular simples até câimbras terríveis, né? Problemas de função intestinal, indo desde uma diarreia até uma constipação grave. Tá? Problemas cardíacos e respiratórios. Então, você pode ter problemas de arritmia cardíaca, a cãibra cardíaca, né? A fibrilação pode te dar um tipo de um infarto, e problemas respiratórios sérios, né? Indo desde uma bronquite até um processo de asma, né? Gastrite, que é o comum, esse desconforto, né? E até vômitos e náuseas, né? Problemas renais e de bexiga, que é muito comum, né? Então, principalmente a cistite, a produção de, inclusive, esse está na origem da produção das pedras renais nos cálculos, né? E inchaços e retenção de líquido, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né, da perna de uma senhora aqui, ó, que ela colocou o dedo ali, ficou um buraco, né? Então, a causa disso aqui é problema de acidez, ok? Importância para a saúde. Então, o pH do sangue tem que ser 7,3, 7,4, tá? Levemente alcalino. Então, por isso que a nossa alimentação tem que ser extremamente bem balanceada para que isso nunca saia do lugar. É lógico que o corpo tem como deixar esse pH nesse nível, né? Mas daí ele vai tirar o cálcio, os elementos que estão no osso. Então, a causa da osteoporose, na verdade, é a acidez orgânica, não é necessariamente a falta de cálcio, né? Ok? Toda a fisiologia do corpo depende desse pH ideal. Então, tudo que você pensar, imaginar, tudo que você falar de corpo humano, de fisiologia, você vai depender desse pH ideal. Então, quando você começa a ficar doente, pode saber que você está com o teu pH ácido, ok? O pH normal da urina, então, tem que ser 7. Então, se você fez um exame lá e deu alterado, muda isso, porque se você não corrigir esse pH, você não vai se livrar de doença nenhuma. A saúde significa alcalinidade e doença significa acidez, tá? Isso é uma equação muito conhecida nas terapias naturais. O controle do pH pelo corpo é feito especialmente pelos minerais como cálcio, potássio, o sódio, o magnésio, né? Então, quando você se alimentar, você tem que ter alimentos que tenha esses minerais em grande quantidade. Muitos alimentos produzem acidez. Então, principalmente o que eu falei, né, os 3 principais nutrientes, né? Todos os carboidratos,
todos a gordura e principalmente as proteínas, né? Tá? E tudo que você comer aí, tipo frituras, essa coisa de panificadora, essas coisas, tudo isso aí produz acidez. E uma coisa muito importante para você saber, né? A correlação da acidez e o câncer hoje é uma correlação científica, tá? Então, assim, por que muitas pessoas se tratam e não se curam do câncer? Porque eles não fazem o processo de alcalinização do corpo, tá? Então, não tem jeito, você vai tratando aqui, apagando um incêndio aqui, incêndio lá, mas no fundo, se você não corrigir o pH do corpo, você não vai se curar, não só do câncer, mas o câncer é o extremo para você ver aonde que chega a problemática da acidez. Para concluir, né, então assim, acidificar o corpo é fácil e gostoso, principalmente eu estou falando aqui em relação à alimentação, né? Tudo que é gostoso é muito perigoso, né? É uma frase que eu sempre uso, cuidado com isso, tá? Não há saúde sem equilíbrio do pH, tá? A alimentação tem tudo a ver, tanto na produção da acidez como na correção da acidez, tá? Então, é muito importante, quando você tem alguém montar um cardápio para você, ele tem que levar isso em extrema consideração, tá? Ponto fundamental é isso. Então, é fundamental você se preocupar com isso, tá? Você já entendeu por quê. Todas as infecções do corpo estão relacionadas, né, com o pH. Então, tudo que você falar em ite, cistite, sinusite, bursite, ite, tudo que você falar de ite está relacionado com acidez, tá? Entendido? Não há cura da maioria das doenças com pH ácido. Não adianta você perder tempo. Não perca tempo com isso, tá? Entendido? Até mais e bom proveito para você, ok? Nós aqui no site, nós vamos disponibilizar uma série de programas para você tratar problemas de saúde, tá? E como você viu, a importância do pH, praticamente em todos os nossos programas, nós vamos incluir um programa para você, né? Uma parte do programa vai ser essa coisa de correção do pH, tá? Então, os resultados sempre são maravilhosos, tá? E eu, há 32 anos que eu trabalho na área, eu sei da importância e o que isso significa, tá bom? Então, bom proveito para você e assista aos outros posts.